mim o quanto Deus é forte. Quando você pensa em Deus, quando você imagina Deus na sua vida, o quanto de força você imagina que ele tem e o quanto de força você imagina que ele é. Eu tenho certeza que, não vou dizer 100%, porque sempre tem alguém que dá um contraponto. Vai dizer, olha, a força de Deus não tem limite, não. A força de Deus não dá para medir. A força de Deus, não tem nem como falar da força de Deus, tanto que a força de Deus é grande, né? E realmente a força de Deus, ela é ilimitada, a força de Deus não dá para medir, os pensamentos dele não dá para medir. Tá, não deu para a Glocineide operar ontem, né? Não, mas então vamos ficar aqui de plantão, a hora que ela for fazer a cirurgia, avisa a gente pra gente orar, tá bom, Catinha? Oi, Lu, que bom ter você aqui. Então, quando a gente pensa na força de Deus, a gente pensa que não dá para medir a força de Deus, não dá para pesar, não dá para explicar. Quase 100% aqui nessa live pode concordar comigo que a força de Deus é muito grande. Não vou dizer 100, porque, igual eu falei no início, pode ser que alguém discorde de mim e tá tudo certo. Então, você concorda comigo que a força de Deus é muito grande? Que a força de Deus não tem limite? E é isso que eu queria conversar com você hoje. Tem vários textos na Bíblia, em vários momentos, que diz que Deus é a nossa força. Que Ele é a nossa força. Que quando a gente está fraco, a força dele é potencializada na nossa fraqueza e o poder dele é revelado quando a gente está fraco. Então, por que a gente se mostra tão fraco no nosso dia a dia? Quando a coisa é na vera, é de verdade, que você vai trazer na prática, que você não está lá na sua igreja, que você não está lá em algum ministério fazendo alguma coisa, que está só você e sua cabeça, seus pensamentos. Por que às vezes você olha e fala, eu tô cansado, eu tô sentindo sem força? Eu e você temos todo o direito de nos cansar, de nos sentirmos fracos, faz parte. Mas a gente não pode permanecer nesse lugar sem reconhecer que nós temos toda a força que a gente precisa em Deus. E quando nós mostramos que a nossa força ela é pequena, nós somos derrotados pelos nossos inimigos. Aí você fala, Fernanda hoje está falando de inimigo, mas o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos, a nossa mente. Às vezes nós damos férias para Satanás, nem perturbamos eles, o tanto que a gente se perturba sozinho, o tanto que a gente se convence sozinho de que a gente não tem força, não é nada, não é ninguém. E aí vem Deus e fala, eu sou sua força, eu sou seu abrigo. Tem vários textos que falam sobre isso. E o texto que eu quero conversar com você hoje é Provérbios 24:10. Diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da sua angústia, no dia da sua perturbação, no dia da sua aflição, se você se mostrar fraco, a sua força é pequena. O tanto de força que você está usando é só a que você tem. No seu corpo, no seu organismo, que você trouxe na sua história. E é pequena. Você está mostrando só a força que você tem em si mesmo. E hoje Deus manda dizer para você que Ele é a sua força. É Ele que te sustenta. Ele é sua casa, seu abrigo, seu esconderijo. Então você está olhando para essa situação e está dizendo, eu não aguento mais. Eu estou sem força. Eu estou cansado de ser sempre o bonzinho. Eu estou cansado de ser sempre o que perdoa. Eu estou cansado de ser sempre eu, sempre eu, sempre eu. E Deus manda dizer que Ele é o grande eu sou na sua vida. Sabe, quando você admite que está sem força longe da sua fonte de força, você continua fraco, você continua sem força e você caminha para o abismo da sua alma. Você precisa admitir que está sem força diante da fonte da sua força, que é diante de Deus. Às vezes você vira
Quando eu era pequena, tinha uma topeirinha de um desenho animado. E ela vivia falando assim, ó dia, ó vida. Ela vivia deprimida, essa topeirinha. Engraçado que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem e parece que todo mundo gosta de todo mundo tem aquela coisa assim, né? Só que quando você começa a reclamar, a ficar falando das suas necessidades, até aquela pessoa que falou assim, ó, quando você precisar, conta comigo. Aí você vai desabafar com essa pessoa desaparece, some, nunca mais você vê. Porque as pessoas, cada um tá carregando um tipo de dor. Cada um tá carregando um tipo de fragilidade, de fraqueza. As pessoas não estão aguentando a si mesmas, não vão conseguir aguentar você. E às vezes a sua força ela diminui mais ainda porque você se sente sozinho, ninguém escuta. Ninguém tá querendo ouvir você que você tá cansado, que você tá sem força. Às vezes pessoas de dentro da sua casa, seu cônjuge, seus filhos, pessoas que te amam muito. Sua mãe, seu pai, te amam muito. E que estão cansados de escutar você falar que tá sem força, que não tá aguentando, que quer desistir. Por isso que Paulo, em Gálatas, ele fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. Porque se perseverarmos, no tempo certo colheremos o que estamos fazendo, o que não desistimos. Paulo não fala que, olha, vocês não podem se cansar de fazer o bem. Ele se inclui. Porque era uma luta diária para Paulo manter-se forte, manter-se atento, manter-se firme em Deus. Então ele fala, gente, nós não podemos nos cansar de fazer o bem, de fazer o que é certo. Você está cansado, se sentindo totalmente sem força? Admita tudo isso, mas diante da sua fonte. Porque está todo mundo sem força, gente. Está todo mundo precisando de ajuda. Em níveis diferentes, mas estão. E às vezes nós ficamos revoltados porque às vezes nem sua mãe está te escutando, nem seu pai está te escutando. E você quer que alguém pare para você. E existe alguém que está do seu lado, que chama-se Espírito Santo, que é seu parceiro de caminhada, esperando você chegar diante dele e falar, minha força acabou, agora o que eu preciso da sua. Porque sua força é pequena, você precisa de uma força maior para vencer o seu dia a dia. Porque você tem tantos ataques todos os dias, principalmente na sua mente. Quantas coisas Deus envia dentro do seu dia para te socorrer, para te colocar de pé, e você não enxerga. Quantas coisas Deus, assim que você abrir os olhos, Ele derrama misericórdia para que você enxergue a presença dele e você só enxerga aflição, angústia. Vocês lembram quando os discípulos estavam no barco, começou a ventar? É uma outra vez, que essa semana eu contei que Jesus estava dormindo no barco, né? Essa é uma outra vez que os discípulos estavam no barco, apavorados, com medo por causa da tempestade do vento forte, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. E a mente deles, na mesma hora, não enxergou Jesus, não enxergou o socorro, enxergou um fantasma. A primeira coisa que eles gritaram é um fantasma. A nossa mente nos engana, as nossas emoções nos enganam. Muita coisa que Deus envia para nos socorrer, para nos tirar desse lugar, nós enxergamos como mal. Nós não conseguimos enxergar que é o socorro dele, porque a nossa mente, o que a gente acredita tanto no que a gente está vendo, no que a gente está entendendo, que a gente não acredita que Deus está agindo além do que você está imaginando, além do que você está vendo. E muitas vezes Deus está enviando socorro para você e você não enxerga, você enxerga como perturbação, como fantasma. A sua mente te confunde, porque você está longe da fonte da sua força. Você está sendo abraçado e sufocado pela sua aflição e pela sua angústia. Sabe? Eu gosto muito do texto do fariseu e do publicano. Tá registrado lá em Lucas 18, de 9 a 14. Você pode ler depois lá. Fala que esses dois homens, o fariseu e o publicano, eles subiram ao templo para orar. Lá você pode fazer a oração que você podia fazer a oração que você quisesse.
E ali estavam dois homens, um publicano e um fariseu. Quem era o publicano? O publicano, eles eram escolhidos por Roma para cobrar imposto das pessoas. E eles eram muito ricos, abastados, financeiramente resolvidos. Mas a alma daquele publicano estava despedaçada. A mente dele, a forma com que ele estava enxergando aquele lugar que ele estava, era um lugar totalmente desesperador e sem esperança. Então ele foi ao templo, porque ele sabia que a fonte dele de força estava lá. E se você for ver a oração do fariseu, ele chega lá na oração dele, que ele começa, quando ele começa a orar, ele fala: Deus, eu não sou como este publicano, eu não sou como roubadores, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Eu sou perfeito. Eu tenho cumprido, eu tenho feito, eu tenho executado. Então eu mereço o que o Senhor tem para me dar. Porque eu não sou igual fulano, não sou igual ciclano. Eu sou um exemplo. Ele estava ali para reivindicar direitos. E o publicano estava diante de Deus para entregar todos os direitos dele na presença de Deus. O publicano estava ali, Senhor, toda a minha riqueza, a minha fortuna não é nada. Todo o poder que eu tenho, as pessoas têm medo de mim, as pessoas me respeitam, as pessoas me reverenciam, mas tudo isso não é nada. Diante do Senhor eu não sou nada. E eu venho aqui pedir para o Senhor ter misericórdia de mim. Como que você tem chegado diante da fonte da sua força? Se você ainda não reconheceu que a sua fonte de força é quem criou você, que conhece cada detalhe, cada célula, se você ainda não reconhece Ele como sua fonte, você ainda tem força para caminhar sozinho. Você não precisa. Mas chega o dia em que todas essas forças acabam. E se você está na força do seu braço, como o fariseu, o dia que, quando vier o dia mau, você está longe da força. E aí você vai dizer, vai expor suas fraquezas. E vai perceber que a sua força é pequena. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E é pequena somente porque você está longe da fonte. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa estar perto dessa fonte de força. Porque você pode estar de pé hoje, conseguindo fazer tudo, sua saúde está ok. Sua conta bancária, ok, assim como do fariseu, né? Minha saúde tá ok, minha conta bancária tá tudo certo, as pessoas me respeitam, eu não faço. Enquanto você tá na sua força, a sua fonte de força não está perto de você, mas o dia mal vem. E às vezes nem é por pessoas, por seus iguais, que vem tirar suas forças. É a sua própria mente que confunde todas as coisas ao redor. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Hoje você quer isso, você pensa isso, amanhã você já quer coisas completamente diferentes. Por isso que nós não podemos firmar a nossa fé e confiança no que a gente vê e no que a gente sente. A gente precisa firmar a nossa fé e confiança na nossa fonte de força. Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força. Ele é o meu cântico, a minha salvação e o meu abrigo. Isaías 41:10. Esse texto é para você que acordou completamente sem força e querendo desistir. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Isaías 41:10. Não temas, eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento. Eu amo a vida de Davi, a história de Davi e de Paulo. Né? São dois homens que impactam muito o meu coração. E Davi, quando você olha, você fala assim, Davi foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, foi forte, teve problemas, teve defeitos, teve pecados, mas a maioria olhando para a vida de Davi,
tirando as coisas erradas, o que ele falhou, a maioria da vida dele foi uma vida de sucesso. Porque Davi vivia como um publicano diante de Deus. Quando ele pecava, ele falava, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador, eu errei, eu preciso do Senhor, que é a minha força. Então, para terminar essa live, Salmos 25, que eu deixo de sugestão de leitura para você no dia de hoje, a partir do versículo 15, essa é a receita de Davi, de Paulo também, que Paulo fala, olha, eu desembaraço do meu passado, desembaraço de todo o peso que me assedia, e eu sigo, eu corro olhando para o alvo, que é Cristo, eu vou para a fonte da minha força. Isso explica o sucesso do ministério de Paulo, porque ele ia direto, não tirava os olhos de Jesus, não tirava os olhos da cruz. E Davi, da mesma forma aqui nesse Salmo 25, a partir do versículo 15, fala, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará os meus pés da cilada. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois eu me sinto só em minha aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha para a minha agonia, para o meu sofrimento. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas escolhas que eu fiz, que eu me afastei da tua presença. Considera como se multiplicam os meus inimigos e com crueldade me rodeiam. Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, porque eu me escondo no Senhor. O Senhor é o meu abrigo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa entender que a sua fonte de força é o Cristo de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo, está aqui presente nessa live, está aí na sua casa, no seu carro, com você. Ele é sua fonte de força. Então não precisa se mostrar fraco fora da fonte. Se mostra fraco só diante da fonte de força que você tem. Porque ele vai fazer com que o poder dele seja manifestado na sua vida quando você estiver fraco. Porque a força dele só é revelada em você quando você desiste de fazer as coisas sem chamá-lo para executar por você, sem chamá-lo para ir na sua frente. Você tem uma decisão muito grande para tomar, está aí cheio de dúvidas do que fazer. O Espírito Santo vai na sua frente. Mas é só falar para ele ir? É só falar para ele ir. A sua fonte de força está na distância de uma oração. Às vezes, porque é simples demais, você está achando que uma oração é pouco, você não tem feito. E você tem sido enganado pela sua mente. Deus tem enviado socorro, tem derramado misericórdia, você tem enxergado como fantasmas, como coisas que não existem. Porque a sua fé tem sido enfraquecida, porque você tem tido os seus olhos voltados para tudo quanto é coisa que acontece ao seu redor, menos para a sua fonte de força, que é o Cristo de Nazaré. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. A bateria do meu tablet está acabando, provavelmente o TikTok vai desligar antes, mas fiquem na paz de Jesus, eu vou orar por vocês também aqui, tá bom? Em nome de Jesus, eu coloco cada um de vocês diante da presença de Deus agora, peço ao Espírito Santo que os abrace, os visite nesta manhã, Ele conhece a necessidade de vocês, sabe onde vocês estão precisando de força, onde vocês estão cansados. Ele vai potencializar o poder de Deus exatamente nessa área que você está fraco, porque é na sua fraqueza que é revelado o poder de Deus em você. Então agora, em nome de Jesus, eu coloco a família da Josiane na tua presença também, coloco a Glaucineide, o Davi, Senhor. Peço que o Senhor os abrace neste momento e supra cada uma da necessidade deles, em nome de Jesus. Quem precisar de salvação, de cura, resgate, em nome de Jesus, que eles recebam nesta manhã, direto das tuas mãos, em nome de Jesus, e sejam curados. Se você está com alguma aflição, angústia na alma, está sentindo até perder o ar de tanto, você respira, o peito dói, que em nome de Jesus, todas as suas correntes e prisões emocionais sejam quebradas e vocês sejam libertos. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.